Eu sou o Vilto Reis, professor de escrita criativa, tenho curso para escritores que vocês podem conferir no link que está aqui embaixo. Hoje nós vamos falar sobre uma pergunta que eu recebi, já que nessa série agora eu estou respondendo perguntas que vocês me mandam nos comentários. Então, mandem perguntas, é claro que eu não consigo responder todas, mas o máximo possível eu vou responder aqui fazendo vários vídeos. E a pergunta é, o que fazer para que o narrador não soe sempre igual? Vamos ler certinho a pergunta que eu recebi? Você está vendo aí na tela. Ela veio da Raquel Teresani de Paiva, com a seguinte dúvida. Uma dúvida que me ocorreu agora. Se você já tem vídeo sobre isso, desculpa. Como fazer para que o narrador seja, em primeira pessoa e em terceira pessoa, não soe sempre igual? Quando a gente se depara com essa pergunta, é importante fazer uma pequena diferenciação. O narrador não é o autor. O narrador, ele é uma criação literária que é feita para contar aquela história. Mesmo quando a gente fala, por exemplo, de um Bukowski da vida, que criou o Henry Chinaski ali como uma espécie de alter ego dele, não era ele a pessoa Bukowski que estava narrando, e sim um alter ego que ele havia criado para contar aquelas histórias. Então, seja em primeira pessoa ou em terceira pessoa, nós temos que fazer essa criação literária do narrador. E agora que veio o mais legal. É que o narrador é uma espécie de personagem dentro da história. E se ele é um personagem, o que nós devemos fazer? Criar uma linguagem para ele. Já que a gente está falando de literatura, literatura é linguagem. O que diferencia uma pessoa comum, do dia a dia, contando uma história, e alguém que escreve uma história, alguém que faz literatura? A linguagem, a forma como ela resolve esconder determinados elementos e mostrar outros, a ordem que ela usa, a caracterização que ela dá. Então, tudo isso a partir da linguagem, obviamente. Então, voltando à questão do narrador, se ele é um personagem, nós temos que inventar uma linguagem própria. Digamos que esse narrador seja em primeira pessoa. E aí não importa se ele é um personagem que está contando a sua própria história, ou se ele é um personagem que está contando a história de outrem, de outro personagem. Não importa, porque o narrador ali ele tem que ter uma voz própria, um tom próprio. E quando eu digo uma voz, não precisa ser aquela coisa estereotipada, eu vou fazer um baiano. Daí coloca todas aquelas gírias que um grande canal de televisão aí, que já foi maior, usava nas suas novelas. Aquele estereótipo clássico, personagem extremamente raso, ninguém mais fala assim e está sendo colocado lá. Não é assim que se cria uma linguagem, mas é encontrar um tom de fala, uma personalidade para essa pessoa. Como é que é esse narrador? Ele é um narrador agressivo? Ele é um narrador irônico? Ele é um narrador que admira o personagem que ele está contando essa história? E isso que a gente está falando é tudo em primeira pessoa. Claro que também dá para narrar em segunda pessoa, mas isso é extremamente raro, não vamos falar sobre isso nesse vídeo. Mas em terceira pessoa, a gente também tem que fazer escolhas de linguagem, escolhas de narrador. Por exemplo, a opção que a gente faz de focalização da história já dá uma diferença enorme. Vilto, o que ser focalização? É uma expressão que o professor Luiz Antônio de Assis Brasil usa, Então ele meio que resume assim, ou você faz uma focalização interna do personagem, conta tudo a partir da visão daquele personagem, a história ela é filtrada pela visão daquele personagem, ou você utiliza uma focalização externa, onde você vai contar, onde você não entra na mente do personagem, que é algo também um pouco usual na literatura. Você pode ter um narrador mais neutro, que é muito utilizado nos best-sellers, que são um narrador que nele não aparece, ele só está ali mesmo para relatar a história, mas que ele faz entra na mente de alguns personagens e etc. Mas mesmo assim, existe uma escolha de visão, de tom, de personalidade desse narrador. Então, basicamente, essas são as chaves para você poder escrever aí uma história com narradores diferentes. Vou até citar uma fala do professor Raimundo Carreiro, Ele diz que quando os escritores ficam muito preocupados em desenvolver a sua própria voz de escritor, ele diz que o escritor não tem voz, quem tem voz é o personagem. Porque é a partir do personagem, conforme a necessidade da história, que ele vai criar uma voz. Eu não sei se eu sou tão extremo assim, mas eu concordo em parte com isso. E é muito interessante você ter também isso em mente.
Espero que você tenha gostado, espero que a dúvida tenha ficado respondida. Se não ficou, comentem aqui embaixo que eu continuo ali conversando, discutindo. Às vezes demora um pouquinho para responder, mas sempre respondo ali, tento responder a todos. Gente, eu queria aproveitar esse vídeo também para falar de uma oportunidade única que eu estou oferecendo. Como vocês sabem, eu tenho 2 cursos bem fortes, bem grandes, que é o Como Escrever Contos, que não preciso explicar sobre o que é o curso, né? E o curso Caminho do Escritor, que é um curso que ajuda você da ideia inicial até a revisão final do livro. Então são 2 cursos aí diferentes, porém importantes para alguém. E esses 2 cursos eu estou ofertando um cupom de 20% de desconto, né, para quem está aqui acompanhando no canal, para quem acessa meu site. Se você já viu essa propaganda no Instagram ou no Face, é porque você está vendo meu material. Então eu estou oferecendo esses 20% de desconto, com cupom de desconto. E assim, se você somar os 2 cursos usando os cupons, você pode economizar mais de R$100. Então essa promoção ela é por tempo limitado. Então espero que vocês aproveitem. Aqui embaixo do vídeo vai estar o cupom. Então, recadinhos normais, né? Acessem meu site aí, que está aparecendo na tela. Sigam nas redes sociais, curtam esse vídeo, assinem o canal e até o próximo vídeo.